O Brasil até pouco tempo atrás, até exatamente 7 de setembro, tinha aqueles rompantes do presidente Jair Bolsonaro, de que ia dar golpe, de que, olha, de repente só me tiram daqui, se Deus quiser, senão eu fico até o fim, só saio morto daqui, olha, os militares estão comigo, olha, desfile de tanque e tal. No 7 de setembro, ele viu que as instituições estavam fortalecidas, parou com esses rompantes. Agora, a gente enfrenta talvez algo pior, né? Que é o problema da governabilidade. Com a situação de extrema pobreza, com a situação de que o brasileiro não tem mais o que comer, não tem trabalho, a situação está gravíssima. A questão é governabilidade. Sem falar em processo no TSE que julga a chapa Bolsonaro-Mourão, que não deve dar em nada, né? Sem falar nessas conclusões da CPI, o Bolsonaro vai preso, vai se tornar ficha suja, isso aí não vai dar em nada, mas o grande problema é a governabilidade. Governabilidade é o povo ter comida, arroz, feijão no prato, ter combustível no tanque, poder pagar passagem de ônibus, trem, metrô, poder viver a vida com um teto sobre a cabeça e não precisar dividir comida com cachorro, como ontem eu mostrei os caras jogando sebo de carne fora e a população tendo que chegar antes para comer antes do cachorro. Isso gera um clima de instabilidade no país e, por consequência, a palavra governabilidade. Será que a gente chega com governabilidade do presidente Jair Bolsonaro? Tomara que sim, às eleições. Bom dia, presidente Gilberto Kassab, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena, a todos que nos acompanham. O prazer é meu de estar conversando com você. A governabilidade é algo que pode ser interpretado como o país calmo, o país sem sobressalto. Infelizmente, nós não temos ainda. Vamos lembrar que há 2 dias atrás, o presidente da República dizendo que quem toma vacina pode pegar AIDS. Quer dizer, uma coisa, um samba do crioulo doido está sendo processado, o Google vai dar uma penalidade. Então, isso tudo não contribui para deixar o país mais calmo. Além do mais, você citou hoje o principal problema do Brasil. Se você fizer uma pesquisa, eu tenho acompanhado todas as pesquisas que têm sido feitas, as pessoas já não apontam mais a pandemia como o principal problema, porque felizmente, apesar do governo não ajudar nas vacinas, apesar de uma série de providências que a sociedade acabou construindo, a vacina, a pandemia, ela atingiu o governo, mas não atinge mais hoje. Hoje o que atinge o governo é a inflação. Hoje as pessoas, em especial os mais pobres, Datena, eles estão com um problema onde o salário não vale mais nada. Quem ganhava R$1.000 em janeiro, em dezembro, esses R$1.000 vale R$750. Por quê? Porque a inflação está 10% ao ano. Mas 10%, Datena, é a média da inflação no Brasil. Tem itens que são menos de 10%, 5%, 4%, 3%, mas a comida, em especial a comida do trabalhador, a carne, o arroz, o feijão, a gasolina no seu carro que ele usa para trabalhar, a média é 25%. Portanto, cada R$1.000, em um ano, ele tem R$250 a menos, ele compra muito menos. Esse é o grande problema do Brasil, esse é o grande problema do governo e, infelizmente, as medidas que o governo vem adotando não vêm surtindo efeitos. Isso atrapalha, Paulo né? Guedes, frágil. Não, atrapalha demais. Ainda na economia, o Paulo Guedes, frágil. Eu acho que é um dos piores ministros que a gente já teve até agora. Tudo isso, o vírus da pandemia, que a gente chora os nossos mortos e recupera os nossos feridos, alguns com sequelas, o vírus encobria as falhas trágicas do nosso processo econômico gestado pelo Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o queridinho do mercado, já não é mais, porque o próprio mercado percebeu que ele teve falhas horríveis durante a gestão da pandemia, encoberta pelas mortes que nós tínhamos todo dia no Brasil e no mundo. Foi uma gestão mal feita, mas encoberta pelas mortes que chamavam a atenção pela situação sanitária. De repente, tudo veio à tona. Né? Por exemplo, custava o Paulo Guedes dizer, porque quando eu vi a notícia no Estadão de que para pagar R$400 de auxílio emergencial,
o governo ia gastar 30 bilhões, eu fiz uma conta lógica, rápida aqui nesse programa, logo depois que eu li a matéria do Estadão. Falei, se ele não tivesse dado 34 bi para os parlamentares do Centrão, você poderia pagar a conta hoje, poderia pagar um auxílio até maior, talvez colocar obras aí, coisas que tais, mas nesse momento a equipe econômica do Paulo Guedes não falou isso para o Bolsonaro. Olha, não gasta dinheiro à toa, você vai precisar lá na frente, porque quando a situação é crítica, todo o economista do Keynes, que o Paulo Guedes é fã, que é a social-democracia, o capital acolhendo o social, o empresário, o governo, quem tem dinheiro para acolher o mais pobre, que é o trabalhador, o operário, não é? Isso é uma gestão que o Keynes, que o Paulo Guedes fala tanto, da social-democracia, já diz. Você precisa ajudar o povo em momento de guerra, de pandemia. Quando o povo está sofrendo, você precisa ajudar o povo. E para isso até raspar o tacho e depois vamos ver como é que fica. Antes disso, o Paulo Guedes poderia já ter começado a falar para o presidente da República para enxugar um governo que, como a maioria dos governos, mas esse exagerou, arrecada muito e gasta errado. O governo brasileiro gasta errado, como sempre gastou, enxugar os 3 poderes que precisam ser enxugados antes de tomar medidas drásticas de mordida fiscal. Essa reforma fiscal que o Paulo Guedes tinha proposto é uma mordida do leão, mais uma. Não dá para arrecadar mais imposto de quem já paga muito imposto para um país que usa mal os seus impostos e é um governo inchado demais. Com o Paulo Guedes frágil, e já há hoje notícia que ele só não caiu porque não tinha ninguém para colocar no lugar dele, isso piora a estabilidade econômica do país. Porque quem vai mandar ainda mais no Paulo Guedes, como sempre fez, é o presidente Jair Bolsonaro e o seu entorno, né? Vão fazer o que ele quer. E como ele disse que não entende nada de economia, a situação só tende a piorar. Exato, Datena. Até uns 6 meses atrás, quando você saía de casa ou durante o dia, eu tenho certeza que você ligava para a tua esposa, cuidado, tá usando máscara, se sair de casa, toma cuidado. Você ligava para os seus filhos. As pessoas só pensavam nisso, em se proteger e proteger seus familiares, seus amigos, muita atenção. Agora que a pandemia está sendo afastada, fruto do trabalho de todos, as pessoas começaram a prestar atenção na economia, no preço das coisas, não é? No governo, no buraco da rua, no preço da passagem, porque ninguém estava nem aí. Parecia que o mundo ia acabar. Aliás, se andava pela rua, não via ninguém, era uma coisa depressiva. E o que você disse em relação à substituição do Paulo Guedes, não é que o governo não encontrou ninguém. Ninguém qualificado quer participar desse governo, quer ficar nesse cargo. É um governo que não tem... É um governo desgovernado, que um dia faz uma coisa, no outro dia faz algo totalmente diferente, desorganizando o país, causando uma insegurança muito grande dentro do país e fora do país. Hoje, o investidor no mundo globalizado da Atena, ele está aqui dentro, brasileiros que têm recurso, querem fazer fábrica, que querem investir em negócios, e os que estão fora do país, que também no mundo globalizado, escolhendo qual é o melhor país para investir, para construir escola, hospital, fábrica, negócio. Ninguém tem segurança para investir no país. Não dá para... Como é que pode levar a sério um país que o presidente diz que se você tomar vacina, você está correndo o risco de pegar AIDS? Estou dando esse exemplo. Como é que você pode levar a sério um país onde o presidente, alguns meses atrás, vai num evento, no pico da pandemia, e tira uma máscara de uma menininha? Não é? Isso tudo é muito sério, é muito sério. O país vive um momento muito delicado. Essa inflação é algo muito, mas muito preocupante, porque ela vai crescer. Porque a inflação não está com tendência de cair, não, Datena. Um governo que não gera segurança, a inflação vai subir. As pessoas com medo vão subir o preço das coisas, vai começar a faltar, vai aumentar mais ainda. O preço do dólar faz com que as coisas também aumentem. O país não está num bom momento. O grande risco iminente agora não é só a greve dos caminhoneiros que deve acontecer. Porque ontem teve uma reunião cancelada do presidente Jair Bolsonaro, não é com Tufão, sei lá o nome daquele cara que em 7 de setembro insuflava caminhoneiros, nem sei se o cara existe de verdade. Agora, sei lá o nome daquele cara, nem quero saber. Mesmo porque eu acho que ele foi utilizado por alguém. Agora, ontem havia uma reunião séria com o Nereu,
que representa os caminhoneiros, é um representante dos caminhoneiros no Legislativo e tem ligação com o Bolsonaro. Simplesmente foi cancelada uma reunião com ele para impedir a greve do dia 1º e logo em seguida, ao cancelamento, vem um aumento de 9% no óleo diesel, mais 7% na gasolina. Quer dizer, é chamar caminhoneiro para briga, num momento absurdamente impróprio. Agora, para deter o aumento dos combustíveis, o que é que poderia ser feito? Na época do Fernando Henrique existia um fundo que foi se diluindo a ideia do fundo e passou-se a atrelar o aumento do combustível no Brasil, né? O aumento do combustível e do barril de petróleo ao dólar, o que é nefasto pra caramba, porque o brasileiro ganha 20 vezes menos que o americano, 30 vezes menos que o europeu, 35 vezes menos que o japonês, e paga pela gasolina, pela comida, mas também pela gasolina, o mesmo que o europeu paga lá fora, porque era indexado ao dólar. Tinha um fundo que não atrelava o dólar aos combustíveis. Com esse aumento desenfreado, principalmente do óleo diesel, há como você frear a inflação, porque o aumento do óleo diesel ele implica em aumento de tudo por consequência. E mais, o Brasil é um dos 3 países que ultrapassaram o teto dos 2 dígitos da inflação, o que demonstra uma péssima administração no setor da economia. Há como você impedir que o combustível aumente cada vez mais? Minas tentou aí congelar o ICMS. É possível isso ou não? Datena, é lógico que é possível. O governo vem com aquele argumento fácil que não pode quebrar a Petrobras. E não pode mesmo. Uma das maiores empresas brasileiras, não é? É um exemplo ao longo da sua história, salvo aquele momento que ficou claro, aquele momento da Petrobras corrupta, não é? Aquilo não trouxe orgulho para nenhum de nós, mas foi roubada, é uma empresa... Né? Exatamente. Salvo aquele momento, é uma empresa que tem história e ajuda no desenvolvimento do país, como ajudou muito no passado. Mas o governo tem a obrigação de encontrar uma maneira, um fundo, que possa fazer essa compensação. Porque é tão óbvio que o preço, o aumento desenfreado dos combustíveis gera uma insegurança no país, uma intranquilidade, trabalha a produção. Todos dependem do combustível, da gasolina, do diesel, seja para transportar o povo, as empresas de ônibus, seja para transportar a carga, as empresas de caminhões, os caminhoneiros, não é? Seja o profissional liberal, seja a mãe para levar o seu filho na escola, seja a professora para a escola, todos dependem. Então, fica claro que essa é uma prioridade do país. Esse governo tem que saber o que é prioridade. Acho que prioridade é você encontrar um meio de, sem quebrar a Petrobras, equilibrar o preço do combustível. Prioridade é, sem quebrar o tesouro, você saber levar um feijão barato, um arroz barato, uma carne barata na mesa do trabalhador. Se isso não é prioridade, então eu não entendo o que seja prioridade, Datena. Depois você vê, você pode fazer concessões, privatizações para as empresas fazer estrada, para comprar pedágio, para qualquer coisa. Mas o que não pode faltar no país é uma boa educação para as crianças, um bom ensino público, um atendimento público digno de saúde e você ter preços razoáveis para aquilo que é básico para uma economia. Combustível é básico, arroz, feijão, carne é básico. Então, o governo precisa entender o que é prioridade. Esse governo não entende o que é prioridade, porque chegando ao seu final, você vê justamente o arroz caro, o feijão caro, a carne cara, o combustível disparado, e o governo não consegue enfrentar isso, né? Caminhoneiros, talvez entrando em greve, não é possível, o governo não pode deixar isso acontecer, tem que ter diálogo. Na outra vez, todos diziam, eu não posso aqui falar porque não dá para provar, quem estava por trás da greve eram pessoas do próprio governo, então foi fácil parar. Agora dizem que quem está por trás da greve, do ponto de vista político, além da necessidade dos caminhoneiros, é a oposição. Então, problema do governo, ele foi eleito para resolver os problemas, e o governo tem o dever de dialogar com os caminhoneiros, com as suas legítimas representações, lideranças, com a categoria, e encontrar uma solução, não é? E a solução passa por definir prioridades. E é evidente que com esse preço, não há caminhoneiro que consiga trabalhar. Isso é lógico, é só olhar qualquer planilha, qualquer um que não seja especialista, vê a planilha lá, vê que o custo do combustível para o caminhoneiro é praticamente tudo aquilo que ele ganha com o transporte que ele faz.
não sobrando para o resto da manutenção do veículo, não sobrando para ele sustentar sua família, para colocar o seu filho numa escola pública com um bom uniforme, né, de uma maneira digna. Então, cadê o governo? Essa é a verdade. Governo que não dá trabalho, comida no prato, saúde ao povo, educação e casa, não dá democracia. Não dá direito do cara ser incluído socialmente. A segurança, então, é uma questão básica de todos esses fatores que gera a insegurança. Esses fatores Exato. todos que eu falei, falta de trabalho, miséria, falta de comida, o caldo cultural disso aí leva à insegurança. Né? Além disso, faz-se o possível para se aparelhar o Estado para combater o crime organizado com lavagem de dinheiro, que é por aí que se combate o crime organizado, e daí por diante. Mas esses fatores de comida no prato, né? Criança estudando, hospital para todo mundo e trabalho para todo mundo, são fatores que se chamam fatores de democracia. Sem isso não há democracia. E todos esses fatores estão colocados em quinto plano pelo governo que nós estamos vendo aí, que já é herança da digital lá de trás do governo, com o perdão da má palavra, do péssimo governo da presidente Dilma e do Manteiga, que chegaram a levar o país à pior situação financeira que nós tivemos em toda a nossa história. E agora, com o Paulo Guedes, é aquela história daquele comercial do negócio de barbear. Um fez tchan, outro fez tchan, e acabamos com a economia brasileira e deixamos o povo nessa situação. Em relação à privatização da Petrobras, que de vez em quando o Bolsonaro ameaça, também me parece mais um rompante do senhor presidente, que a gente não pode privatizar uma joia da coroa, e que vem dando lucros, às custas do povo, mas vem dando lucro, mas não dá para privatizar a Petrobras. Né? A impressão que eu tenho é que o presidente vem com essas afirmações. Primeiro, ele não conhece, não tem argumentos nem a favor nem contra, mas sempre que o país entra num momento crítico, ele vem com algo polêmico para desviar a atenção, não é? Não é hora de discutir a privatização da Petrobras, é hora de discutir como compensar esse valor estratosférico do combustível, do diesel, da gasolina, como encontrar recursos no Tesouro sem aumentar a carga tributária, como eles tentaram fazer com aquele projeto de imposto de renda, cobrando mais imposto de renda das pessoas, como fazer para ter um feijão mais barato, um arroz mais barato, Datena, uma passagem mais barata, não é? Vamos deixar claro aqui as prioridades, não é? Você acompanhou a minha gestão, eu fui prefeito de São Paulo durante muitos anos, 2 gestões. E no início do ano, eu chamava o secretário e falava, vamos aqui definir passagem de ônibus, quanto vai ser durante o ano, porque não dá para ter aumento abusivo. Vamos aqui definir quanto podemos aumentar professor, profissional da educação, saúde, profissionais da saúde, um tratamento à parte, porque é evidente que todo servidor merece ganhar muito bem, e merece mesmo, o bom servidor, né? O mau servidor merece demissão, mas você tem que saber priorizar qual é o mais importante. Professor, minha mãe foi professora, o médico, o profissional da saúde, porque dessa maneira você constrói um país melhor. Esse governo tem que fazer a mesma coisa, ele sabe o volume de arrecadação de recursos, que a Receita é muito bem organizada, a Receita sabe trabalhar, essa daí sabe, não falha em nada na cobrança. Vamos ter tanto, muito bem, qual é a prioridade? Saúde, educação, segurança, comida na mesa do trabalhador, o combustível, o seu preço, como compensar. Datena, não é difícil, não é que sempre tem outros interesses, não é? Que acabam prevalecendo, sejam políticos, eleitorais, empresariais, isso acaba atrapalhando o país. Quando você tem franqueza, quando você fala com transparência, é muito mais fácil. Né? E, infelizmente, não é o que acontece hoje no nosso país. Olha, a PEC dos precatórios não deve... Aliás, o Congresso precisa ajudar também. A gente está falando do governo, mas o Congresso precisa ajudar também, né? Socialmente o Brasil, que até agora fez pouco pelo Brasil. Principalmente porque a base aliada do presidente Bolsonaro, a maioria na Câmara dos Deputados, por exemplo. Agora, mesmo sendo maioria, não deve aprovar essa PEC dos precatórios, porque isso é uma calamidade que afasta o bom investimento
que o Brasil precisa tanto do bom investimento. Você pregar calote financeiro, principalmente em fundo, que comprou precatórios do Brasil, fundos internacionais, você diz que o Brasil é caloteiro, ninguém vai querer investir aqui. Já tem estabilidade do presidente, já tem o fator ambiental. E pregar calote financeiro em quem comprou títulos do governo e fundos internacionais e grandes fundos internacionais, se afasta o investimento internacional. Além disso, você mexe numa coisa chamada ajuste fiscal, que é o caos, né? Então essa PEC não deve passar em que pese a base aliada do governo ser maioria na Câmara. Não deve passar na Câmara, né? Acho que se passar é uma loucura, aí é o fim do fim. Ô, Datena, primeiro, infelizmente, quem manda no Congresso, na Câmara, menos no Senado, mas também, é o governo, com essas emendas com valores extraordinários. Olha, eu fui vereador na maior cidade do país, São Paulo, eu fui deputado estadual no maior estado do país e fui deputado federal 2 vezes. Eu nunca vi isso, esse festival de emenda, de recursos para lá, para cá. Então, o governo que tem o comando, não é? E essa questão dos precatórios, isso é golpe. Isso é golpe, não é? É algo que vai abalar a credibilidade do país aqui dentro e lá fora. E por isso que eu estou dizendo, Datena, esse pessoal não sabe estabelecer prioridade, não é? Eles vão para conseguir 20, 30 bilhões, que não é muito recurso para um orçamento de trilhões, abalar a imagem do Brasil, fazer com que menos recursos entrem de investidores, não é? Esse pessoal não sabe o que está fazendo, Datena. O senhor reconhecidamente, eu vou fazer mais uma pergunta, no máximo 2, se faltar alguma coisa importante, o senhor completa, porque me parece que o senhor tem compromisso, até por isso marcou a entrevista mais cedo, não é? Para cumprir com o compromisso, eu quero cumprir com o compromisso com a agenda do senhor, que deve estar vasta. O senhor é tido como um dos mais habilidosos gestores políticos do Brasil. O senhor consegue filiar o Rodrigo Pacheco, que não só é presidente do Senado, mas era ligado a um partido, que é esse partido que é um partido gigante, que nasce gigante da fusão do DEM com o PSL. Então o senhor tira o Rodrigo Pacheco lá do União Brasil, filia o Rodrigo Pacheco já como candidato a presidente da República. No meio do caminho, a história pode mudar ou não, presidente? O Rodrigo Pacheco é mesmo o candidato do seu partido à presidência da República. O senhor acha que ele tem condição de disputar a eleição e vencer a eleição como possível terceira via, tirar, por exemplo, o Bolsonaro e disputar com o Lula? Datena, eu sempre fui contra a coligação nas eleições proporcionais de vereador, deputado estadual, deputado federal. E na próxima legislatura, eu vou trabalhar muito para que também acabem as coligações na eleição majoritária, para presidente, para governador, para prefeito. Não tem nenhum sentido um partido existir para ele apoiar o candidato de outro partido. Então, eu acho que o PSD, que é um partido novo, ele tem que mostrar a que veio. Então, nós trabalhamos muito para acabar a coligação para vereador, deputados, e nós temos que dar o exemplo. E para dar o exemplo, a gente tem que ter um candidato a presidente da República. Nós temos 2 turnos. Eu, sinceramente, acredito, e falo aqui de uma maneira respeitosa, porque ambos, em algum momento, foram eleitos. Seja o ex-presidente Lula, seja o presidente Bolsonaro. Mas eu discordo de ambos os governos. Então, não tem nenhum sentido, se você discorda, você não apresentar um candidato com uma proposta diferente, que signifique renovação. Apresentar uma alternativa para o eleitor. E o Rodrigo Pacheco, ele muito jovem se tornou um brilhante advogado, integrou a OAB, foi presidente da OAB no seu estado de Minas Gerais e foi conselheiro nacional da OAB. Em determinado momento, ingressou na política porque disse que essa sempre foi a paixão da sua vida. E está indo muito bem, se elegeu deputado, presidiu a Comissão de Justiça, Constituição e Justiça da Câmara, se elegeu senador, o mais votado de Minas, se elegeu presidente do Senado. Conclusão, Datena, é bom de política, tem talento, e a política é importante. Então, a candidatura dele é para valer, ele será o nosso candidato, eu tenho melhor das convicções de que ele pode sim vencer as eleições, e se vencer será muito bom para o Brasil. Eu lembro uma conversa que eu tive com você um tempo atrás, aonde eu sou suspeito, porque aonde eu falo, aonde eu encontro pessoas que comentam de você, eu te elogio, que eu te admiro pela sua coragem, sua espontaneidade, não é? Você é uma pessoa bem preparada, porque você fica o dia inteiro discutindo os problemas
da maior cidade do país, do maior estado do país, do Brasil. Então, você é bem preparado. Se você não fosse bem preparado, se você não fosse um bom comunicador, você não estava há tanto tempo sustentando essa sua posição, que tem tido tanto sucesso. Se eu falava, Datena, presidente da República, se não tivéssemos o compromisso com o Pacheco, você seria uma boa opção. Nós vamos caminhar com ele, você viu que as coisas estão acontecendo, não é? Como eu tenho certeza absoluta e torço muito para que você venha para a vida pública, para que você traga a sua experiência. Eu te admiro, o nosso partido te admira. Olha, para encerrar, o senhor tem total razão. A polarização, além de ser uma estupidez, com todo o respeito que eu tenho ao eleitor do Lula e o eleitor do Bolsonaro. Mas essa polarização de votar em um porque você odeia o outro e não pelo mérito daquele, isso gera ódio. E no momento em que o Brasil precisa de união. Você não pode ter só dois candidatos, você tem que apresentar um leque maior, com ideias maiores, mesmo porque os dois já foram testados. Se o Lula diz que o governo dele foi o melhor, os governos dele, né, foram os melhores governos da história, ele tem a digital de ter inventado a presidente Dilma, que foi o pior governo em situação econômica do Brasil, com o manteiga, uma política econômica que deu a pedalada fiscal e quebrou o Brasil de uma maneira terrível. O Brasil vinha muito bem no cenário internacional. Né? E o presidente Jair Bolsonaro até agora não governou. Fez confusão pra caramba e não governou. Você tem uma polarização desse sentido, além de gerar ódio, é você polarizar a incompetência. Então, há que se ter mais candidatos para que o povo brasileiro, democraticamente, possa escolher entre esses candidatos. Talvez, é aquela frase antiga do doutor Ulisses, né? O Brasil precisa, deve e vai mudar. Porque se não mudar, o resultado vai ser o que nós temos hoje, infelizmente, de um povo passando fome, de desvalidos na rua aí, sem condição de ter uma casa, um teto sobre a cabeça, disputando comida com cachorro, pegando comida no lixo, 60 mil pessoas desabrigadas das ruas de São Paulo, que é a maior capital financeira da América Latina, uma das 10 maiores cidades do mundo. O Brasil vai continuar do mesmo jeito. Se optar por dois que já foram testados, um que está sendo testado agora, outro que já foi testado e que inventou um governo muito ruim, o Brasil vai ter como resultado final o panorama exato que nós temos agora. Então, alguma coisa precisa mudar nesse país e tomara que apareçam alternativas. Mesmo porque essa polarização leva a uma coisa pior ainda, de partidos oportunistas cujos deputados são mais importantes que cargos de executivo, como governador, por exemplo, e presidente da República. Os caras hoje estão apostando, partidos grandes, hein? Já nascem grandes, estão apostando mais em deputados do que em senadores, em governadores e até presidente da República. Talvez até alguns partidos grandes nem lancem candidato a presidente da República, por isso o senhor disse que é importante que o seu partido lance um candidato a presidente da República. Essa eleição agora pode ficar na base, e essa base significa o quê? É dinheiro, é poder para exercer o poder no governo do outro, do qual você vai participar, ou como coadjuvante, ou como fez o MDB durante muito tempo, né, com participação importante em governos, mas hoje um deputado vale mais do que um governador ou até um candidato a presidente da República. Esse agora, é o risco da política brasileira. É verdade, você tem razão, mas por isso que a gente tem incentivado as pessoas de bem, as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que têm espírito público, para ingressar na vida pública, na vida partidária, que é o seu caso, né? Eu já falei que eu não vou desistir, não. O nosso sonho é ver você aí no PSD, filiado, lutando por um Brasil melhor, sem deixar de ser comunicador, porque o Brasil merece tê-lo em posições de relevância na política também. Presidente, obrigado, um forte abraço, ótimo dia. Desculpe, a gente passou um pouquinho do horário, eu sei que você está apertado. Ótimo dia ao senhor, saúde, um abraço grande, hein? Obrigado, Datena. Um abraço para você e todos aqueles que nos acompanham. Parabéns por tudo. Obrigado ao senhor também.